Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje eu vou fazer a correção com vocês de alguns exercícios com referência a espelhos esféricos. Então, bora lá comigo. Número 1. Um pequeno prego se encontra diante de um espelho côncavo, ou seja, a parte espelhada é a parte de dentro, perpendicularmente ao eixo óptico principal, entre o foco e o espelho. A imagem do prego será: bom, quando eu tenho um espelho côncavo e o objeto está entre o foco e o vértice, eu vou ter uma imagem virtual, direita e maior. Letra B. Beleza? Beleza. Número 2. Um objeto está sobre o eixo de um espelho esférico côncavo. A distância entre o objeto e o espelho é maior do que o raio de curvatura do espelho. A imagem do objeto é: bom, num espelho côncavo, quando o objeto está a uma distância maior do que o raio de curvatura, quer dizer que ele está antes do centro óptico. Se ele está antes do centro óptico e o espelho é côncavo, eu vou ter uma imagem real, invertida e menor do que o objeto. Letra A. Em um farol de automóvel, tem-se um refletor constituído por um espelho esférico e um filamento de pequenas dimensões que pode emitir luz. O farol funciona bem quando o espelho é... Bom, gente, para ter um bom funcionamento, o espelho deve ser côncavo. E o filamento tem que ficar no foco. Por quê? Assim, os raios refletidos pelo espelho serão paralelos, né? Iluminando uma região mais distante. Então, a resposta certa, letra C. Vamos agora ver a número 4. Um objeto de altura O é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo. Estando o objeto no infinito, a imagem desse objeto será... Bom, se ele está no infinito, ele está depois do centro de curvatura, né? Bom, gente, nesse caso, a imagem desse objeto ela vai ser real e localizada no foco. Número 5. Uma pessoa observou a sua imagem formada na parte côncava de uma colher bem polida. Em relação à imagem formada, é correto afirmar: quando não invertida, a imagem é real? Não, quando a imagem não é invertida, a imagem é virtual. Quando não invertida, a imagem é virtual? Opa, exatamente, letra B, né? A imagem formada é virtual e não invertida? Não necessariamente. A imagem formada nunca é invertida? Pode acontecer de ser. A imagem formada é sempre invertida? Não, ela pode ser direita também. Vamos ver agora número 6. Um objeto é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho convexo. Notamos que, nesse caso, a altura da imagem é I1. Em seguida, o mesmo objeto é aproximado do espelho, formando uma nova imagem cuja altura é I2. Quando aproximamos o objeto, a imagem... Bom, vamos lá. Quando eu aproximo o objeto de um espelho convexo, a imagem nesse espelho também se aproxima e ela vai aumentando conforme ela vai se aproximando. Então, a imagem se aproxima, sendo a imagem 1 menor do que a imagem 2, letra D. Vamos ver agora o número 7. Para o espelho côncavo esférico da figura, onde R
é igual a 10 centímetros e S a 30 centímetros, determine a distância S' em centímetros da imagem ao vértice do espelho. O C é o meu centro de curvatura. Então, na metade da distância entre o centro de curvatura e o vértice, eu vou ter o meu foco. E essa distância vai ser justamente a metade do raio de curvatura desse espelho. Se o raio é 10, do foco ao vértice eu tenho 5 centímetros. Pela fórmula, 1 sobre o foco é igual a 1 sobre a distância do objeto ao vértice, que eu chamo de P, mais 1 sobre a distância da imagem ao vértice, que eu chamo de P'. Nesse caso, é S', tá? Beleza. O foco eu já descobri que é 5, então 1 sobre 5 é igual. A distância do objeto até o vértice é o S. O S, o problema me deu que é 30. Mais 1 sobre P', que é o que eu quero descobrir. A distância da imagem até o vértice. Vou passar esse 1/30 para o outro lado subtraindo, então vou ficar com 1 sobre P' igual a 1 sobre 5 menos 1 sobre 30. Não fiz nada demais, eu só inverti as posições. Eu tenho dúvida no MMC? Não tem problema. Eu faço o produto dos denominadores, né? 5 vezes 30. A conta fica um pouquinho maior? Fica. Mas eu não corro o risco de errar na hora do MMC. 5 vezes 30 dividido para 5 vai dar 30. 30 vezes 1 dá 30. Menos 5 vezes 30 dividido para 30 vai dar 5. 5 vezes 1, 5. Então, 1 sobre P' vai ser igual a 25, 30 menos 5, 5 vezes 30. Vou manter assim para facilitar. Por quê? 5 simplificado por 25 vai ficar só 5 aqui e aqui fica 1. Então, 1 sobre P' é igual a 5 sobre 30. Multiplicando cruzado, 5P' é igual a 30, né? 30 vezes 1 dá 30. Pego o 5 que está multiplicando, passo para lá dividindo. P' vai ser igual a 30 dividido para 5, que é igual a 6 centímetros. Ou seja, o S' é igual a 6 centímetros, letra C, que é a distância entre a imagem e o vértice. Muito bem, vamos agora para a 8ª questão. Diante de um espelho esférico côncavo, coloca-se um objeto real no ponto médio do segmento definido pelo foco principal e pelo centro de curvatura. Se o raio de curvatura desse espelho é 2,4 metros, a distância entre o objeto e sua imagem conjugada é D. Bom, vou fazer um esbocinho aqui, ó. Eu tenho o eixo principal. Aí aqui eu tenho um espelho côncavo. Aqui eu tenho o foco. Aqui eu tenho o vértice. E aqui eu tenho o centro de curvatura. E eu disse que eu coloquei o objeto entre o centro de curvatura e o foco principal. Ou seja, eu coloquei um objeto aqui, ó. Beleza? É o ponto médio. Bom, se do centro de curvatura até o vértice mede 2,4 metros, do foco até o vértice vai medir 1,2 metros. Beleza. Beleza. Se do vértice ao foco mede isso, do objeto até o vértice vai medir quanto? Bom, vamos pensar. Do centro até o foco também mede 1,2. Não é verdade? É verdade. Se o objeto está na metade da distância entre o centro de curvatura e o foco, quer dizer que daqui
até aqui eu vou ter 0,6 metros, que é a metade de 1,2. Então, do objeto até o vértice, eu vou ter 1,8 metros. Pela fórmula, 1 dividido pelo foco principal é igual a 1 dividido pela distância do objeto até o vértice, mais 1 dividido pela distância da imagem até o vértice. Bom, 1 sobre o foco 1,2. Então, 1 sobre 1,2 é igual a 1 sobre a distância do objeto até o vértice, ou seja, 1 sobre 1,8, mais 1 sobre P', que é a distância da imagem, que é o que eu quero descobrir. Vou pegar esse 1,8, vou passar para o outro lado subtraindo. Então, 1 sobre P' vai ser igual a 1 sobre 1,2 menos 1 sobre 1,8. Para não correr risco de errar, eu vou fazer apenas o produto entre os dois denominadores. 1,2 vezes 1,8 dividido para 1,2 vai dar 1,8. Vezes 1, 1,8. Beleza. 1,2 vezes 1,8 dividido para 1,8 vai dar 1,2. Vezes menos 1, menos 1,2. Então, 1 sobre P' vai ser igual a 0,6, 1,8 menos 1,2, dividido para 1,2 vezes 1,8 vai dar 2,16. Multiplicando cruzado, eu vou ficar com 0,6 P' igual a 1 vezes 2,16, que vai dar 2,16. Passo 0,6 para lá dividindo, P' vai ser igual a 2,16 dividido para 0,6. Fazendo essa divisão, eu vou ficar com 3,6. Beleza, essa é a distância que está a imagem do vértice. Mas eu quero saber a distância que está o objeto da imagem. Então, eu vou pegar a distância da imagem ao vértice e vou subtrair da distância do objeto até o vértice. Fazendo essa conta, eu vou chegar a 1,8 metros. Ou seja, o objeto está da sua imagem a 1,8 metros. Professor, da onde você tirou isso? Bom, gente, como o espelho ele é côncavo e o objeto está entre o centro e o foco, a imagem vai estar depois do centro. Ou seja, a imagem vai estar para cá, ó. E ela vai ser real, invertida e maior. Ou seja, a imagem vai estar para cá depois do centro de curvatura. Ou seja, a distância entre ela e o objeto vai ser a distância dela ao vértice menos a distância do objeto ao vértice. Ou seja, essa distanciazinha x aqui. Beleza? Beleza, então. Vamos ver a número 9. Um espelho esférico conjuga um objeto real a 40 centímetros do seu vértice. Uma imagem direita e 2 vezes menor. Pode-se afirmar que o espelho é. Muito bem. Como a imagem ela é direita e menor, trata-se, de um espelho convexo. E a imagem ela também é virtual. E como a distância do objeto para o espelho é 40 centímetros, nós temos o quê? Vou apagar isso aqui para poder resolver a 9, tá? Como a distância P, do objeto até o vértice é 40 centímetros, e eu tenho também que o aumento linear metade, porque ele diminuiu, eu sei o quê? Eu sei que o aumento linear ele é dado pelo oposto
da distância da imagem ao vértice dividido pela distância do objeto ao vértice. E eu sei que isso deu meio. Então, eu vou substituir, ó. 1 sobre 2 é igual à distância da imagem, não sei, dividido pela distância do objeto, 40. Multiplicando cruzado, menos 2p' é igual a 40. Simplificando, né, vou ficar com p' igual a menos 20 metros. Então, a distância da imagem até o vértice é menos 20 metros. Então, com isso, nós podemos concluir o quê? A distância focal, que é o que eu preciso saber aqui, né? Tem que ser igual ao quê? Tem que ser igual a 1 sobre a distância do objeto ao vértice mais 1 sobre a distância da imagem ao vértice. Vou fazer o quê? MMC, ó. 1 sobre o foco tem que ser igual a 40 vezes menos 20. 40 vezes menos 20 dividido para 40 vai dar menos 20. Vezes 1 vai dar menos 20. 40 vezes menos 20 dividido para menos 20 vai dar mais 40. Mais 40 vezes 1, mais 40. Então, 1 sobre o foco vai ser igual menos 20 mais 40, 20. 40 vezes menos 20, menos 800. Corto esse zero com esse zero e multiplico o cruzado. Então, vou ficar com 2 vezes o foco igual a menos 80. Simplificando por 2, né? O foco vai ser igual a menos 40 centímetros. Perdão, aqui não é metros, tá? Aqui é centímetros. Então, o espelho tem que ser convexo, de 40 centímetros de módulo de distância focal, letra E. Vamos ver agora a número 10, para encerrarmos esse nosso vídeo. Olha o que ele diz. Um jovem estudante, para fazer a barba mais eficientemente, resolve comprar um espelho esférico que aumente 2 vezes a imagem do seu rosto quando ele se coloca a 50 centímetros dele. Que tipo de espelho ele deve usar e qual o raio de curvatura? Bom, o espelho tem que ser côncavo, né? Porque a imagem tem que ser direita e tem que ser 2 vezes maior. Ou seja, o aumento linear tem que ser igual a 2. Beleza? Beleza. E ele quer se posicionar a 50 centímetros do espelho, ou seja, a distância do objeto até o vértice tem que ser igual a 50 centímetros. Bom, o aumento linear ele é o oposto da distância da imagem dividido pela distância do objeto. A distância da imagem é o que eu quero, o aumento linear o problema deu, e a distância do objeto também. Então, 2 é igual a menos a distância da imagem dividido pela distância do objeto. Multiplicando cruzado, eu vou ter que menos a distância da imagem igual a 2 vezes 50, 100. Multiplicando por menos 1, a distância da imagem tem que ser igual a menos 100 centímetros, que é a mesma coisa que menos 1 metro. Beleza? Beleza. Agora eu posso aplicar o quê? Que 1 sobre o foco tem que ser igual a 1 sobre a distância do objeto mais 1 sobre a distância da imagem. 1 sobre o foco, que é o que eu quero, igual a 1 sobre a distância do objeto. A distância do objeto, 50 centímetros. Menos 1 sobre a distância da imagem. A distância da imagem, 100 centímetros, menos 100, né? Para não ter problema, na hora de fazer o MMC, eu vou escrever como o produto dos dois denominadores. 50 vezes 100 dividido para 50 vai dar 100. Vezes 1 dá 100. Menos 50 vezes 100 dividido para 100 vai dar 50. 50 vezes 1, 50.
Realizando essa subtração e essa multiplicação, vou ficar com 1 sobre o foco igual 50, 100 menos 50 dá 50, dividido por 50 com mais 2 zeros. Corto esse 0 com esse 0, e o 5 com 50 me sobra apenas 100. Beleza, professor? Multiplico cruzado. Então, o foco vai ser igual a 100 centímetros. Eu sei que o foco é igual a metade do raio de curvatura. Ou seja, o raio de curvatura é 2 vezes o foco. O foco vale 100 centímetros. Então, vai dar 200 centímetros, que é a mesma coisa que 2 metros. Letra A. Espelho côncavo com raio de 2 metros. Muito bem, gente. Por enquanto é só. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa as notificações, assista a esses vídeos que eu vou deixar indicados por aqui e compartilhe o nosso conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!